Pessoal, eu vou fazer um comentário, né, sobre conjunto de dados. Então, nós declaramos conjunto de dados, né, da seguinte forma, né? Por exemplo, imagina um conjunto de dados com 10 elementos, né? Então, nós costumamos simplesmente definir, olha, imaginamos que o nome desse conjunto de dados seja x, né? E aí colocamos x10. Esse conjunto de dados declarado dessa forma, né? Que a gente declara dessa forma, né? Alocate, né? Alocate entre parênteses, né? Nós colocamos dessa forma. Então, esse conjunto de dados, depois, quando for chamado, será chamado nessa ordem. O primeiro elemento será x1. É dizer, não existe o x0 para ele. Ele não vai entender isso. O x0 não existe, tá? Em Fortran. Porque você definiu dessa forma. E o seguinte elemento, já que esse aqui não existe, o seguinte elemento será x2, x3 e assim, né? Até chegar até x10. Ok? Então, justamente, tem quantos elementos? Tem 1, 2, que coincide justamente com o argumento desse x, né? E até chegar. É dizer, tem 10 elementos. Ok? E agora, né? Alguém pode dizer, mas eu quero começar do zero. Eu quero que esse argumento, que exista esse elemento, eu preciso dele, por alguma razão, né? Como no caso de vocês agora que vocês estão codificando, né, o método de séries de Taylor, né, para resolver equações diferenciais. Então, como você faz isso? Então, aqui você vai mudar o seguinte, tá? Então, aqui embaixo, melhor. Então, eu vou escrever alocate. Então, x também vou chamar o conjunto de dados de x. E aqui abro parênteses. Só que para dizer que comece de zero, esses índices que estão aqui, esses argumentos, eu vou escrever aqui, olha, que comece de zero, então. 2 pontos e que vá até onde? Se eu quiser até 10, então eu coloco até 10. Então, nesse caso, sim, vai aparecer o elemento x0, é dizer, que o programa vai reconhecer esse elemento para ele, né? Vai alocar um espaço, né, na memória dele para esse elemento também x1, e assim, né? E você colocou até x10, né? Pronto. Só que agora o número de elementos já não seria 10, senão já seria 11. 11 elementos, né? Por quê? Porque tem isso mais, né? Se começasse só de aqui, aí seria 10, então já tem 11 elementos. É a única, então muda, né? O número de elementos quando você mexe aqui também. Então tem que ter cuidado também com isso, né? Ok, então essa é a diferença. Tá, então se eu quisesse que comece em outro número, que não seja zero, que seja negativo, pode também acontecer isso? Pode. Então, nesse caso, usa a mesma, né, o mesmo comando, alocate, e você já começaria, por exemplo, quero começar de menos 5. Pronto, começa de menos 5, não tem problema. Então, e até onde você quer? Eu quero até 10 também. Pronto. Então, quando você declara dessa forma, então o computador vai alocar memória, tá certo? Vai separar uma memória para armazenar quem? O x-5, o x-4 e assim em diante, até chegar até x10. Então, você que tem que mandar. Agora, se você, né? Se você não colocar nada, é dizer, simplesmente colocar um número, não colocar esses 2 pontos, né? Onde inicia e onde termina, então o computador vai entender o seguinte, que simplesmente começa de 1 e termina em 10. Automaticamente já vai dizer isso, que começa em 1. Tá? Ok? Então, isso daqui é equivalente a isso. Tá? Então, seria essa a aclaração, né? Que vocês precisam ter cuidado. Tá? E prestem atenção no seguinte também.
que se eu estou aqui, então eu quero chamar ou quero imprimir esses valores, né? Então, do, por exemplo. Então, se quero imprimir assim, né? Print os elementos, né? Desse conjunto de dados, quero imprimir dessa forma. Então, eu tenho que ter cuidado de que justamente ele comece de menos 5. Eu não posso dizer, olha, 1 até, vamos dizer, até 20. Porque se eu colocar I1, e adopta valor 1, então aqui vai ser 1. E aqui já vai começar com x1, é decir, algum elemento por aqui. E já não vai começar disso. Então, se quero que comece desde esse ponto, desde esse elemento, listar, né, desde esse elemento, então eu preciso que o i comece de menos 5. E se quero que também liste todo até esse último, então deve terminar em 10. E pronto, aí, né, nós fechamos. Ok? Então, muito cuidado com isso. Pessoal, então vamos começar com mais outro método, né, que nos permite resolver uma equação diferencial, tá, com valor inicial, né. Então, vamos falar sobre o método de Runge-Kutta de segunda ordem, tá? Para isso, eu vou voltar à fórmula de Taylor, né, que apresentei ontem. Por exemplo, essa era a fórmula quando a gente truncava, né, a série de Taylor até o terceiro termo. Todos os termos que contenham um fator h ao cubo ou h quarta, h quinta, serão considerados como zero, né? Nessa aproximação que nós temos aqui. Que para poder codificar, né, esse método, né, que se denomina método de série de Taylor de segunda ordem, você precisaria definir, nesse caso, 3 funções, né, em Fortran, né? O f, você precisará definir o ft, você precisará definir o fx, tá? A derivada parcial de f em relação a t, em relação a x. Então, precisa definir 3 funções, sempre. O que não é bom, o que não é vantajoso, tá certo? Está declarando muitas funções, pode atrapalhar também. Então, o método de Runge-Kutta evita isso. Evita ir declarando várias funções. Bastaria declarar uma. Ok, mas vamos ver então, como que a gente poderia fazer isso? Antes então de chegar à fórmula, né, que nos vai permitir calcular o x, né, posterior, né, em função do x anterior, você lembra, né, que esse daqui, toda essa expressão que está aqui, se calcula no tempo t, tá? E esse aqui seria o tempo já t e mais um h. Seria um tempo posterior, o futuro, né? Tempo futuro. E esse aqui seria o tempo atual, né? Tá certo? Nós temos essas informações e nós queremos predizer, né, a posição futura, né, nesse tempo futuro. Ok? Então, essa era a fórmula de série de Taylor de segunda ordem. A gente pode ajeitar um pouco esse daqui para encontrar uma fórmula muito interessante. Eu vou escrever aqui da seguinte forma. É dizer, vou separar essa expressão que está aqui em duas, se abre, né, em duas. Você vai ver que isso é possível, porque ao somar esses dois termos, vai me dar exatamente isso, né? Porque aqui está as metades, né? Ok. E que mais? Continuo, né? Mas ainda fica esse termo aqui, né? Essa expressão aqui. Então, nessa expressão, eu deixo, né, um H fora.
um H aqui, já multiplica esse 1, então H meios. E outro H, vamos fazer que ele ingressa dentro do parênteses. Então, ficaria dessa forma. Ok? E mais, né, os termos que tem, que são proporcionais a H cubo, né? Ou H quarta, né? E o resto, né? Que quando H é pequeno, esses termos, né? Só podem ser considerados desprezíveis, né? Ok? Lembrando, né, que sempre, em todos os casos, né, que nós falamos, o H deve ser muito pequeno, né? Se deve considerar muito menor que 1. Tá certo? Só assim, esses termos, né, de ordem superiores em H tenderão a zero, né? Se aproxima a zero. Ok. Logo, né, continuamos. Agora que nós temos, eu reescrevi isso daqui, está aqui. Agora eu vou juntar essa expressão com o resto, né? E você já notou que todas essas expressões têm H meio. Tem H meio aqui também. Então, eu poderia colocar em evidência isso, né? Então, poderia colocar H meios, abro parênteses. Então, aqui ficaria F. Aqui ficaria H, FT. E aqui ficaria simplesmente essa expressão, né? Estou simplesmente copiando. Continuamos. E nós damos uma olhada aqui e nós percebemos que essa expressão que está aqui, que se formou, tem a aparência de ser uma expansão de Taylor de uma função de duas variáveis, tá? Dá uma impressão de que seja isso. Quem já viu uma expansão de Taylor de uma função de duas variáveis, talvez lembre disso, tá? Talvez tenha essa percepção aqui. Ok, para que fique mais claro, então eu vou definir essa função f, tá certo? Dessa forma, né? T mais h e x mais hf. É meio estranho, né? Olha, o f está aqui e aqui também. É dizer, função da própria função. Mas não se preocupe, isso aí a gente não vai detalhar isso, né? Como funciona esse caso, né? De função da própria função, né? Meio estranho isso aqui. Mas isso aqui é mais um artifício, né? Para poder encontrar outra expressão para essa aqui, que não precise das derivadas parciais, tá? Simplesmente dependa do f. Ok, agora que eu vou fazer a expansão de série Taylor, tá? Tanto em T, porque essa função tem duas variáveis, tá vendo? Olha aqui. E o segundo argumento. Tá certo? Então, olha, vou fazer a expansão ao redor do ponto T e ao redor do ponto X. Então, esses daqui seriam os acréscimos. Esse aqui seria o acréscimo do X e esse H seria o acréscimo do T. Então, como seria, né? Seria simplesmente a função antes do acréscimo, é dizer, em T e X, mais, agora, a derivada parcial dessa função em relação a T, multiplicado pelo acréscimo, né, do tempo. Seria isso. Mais, seria, né, a derivada parcial dessa função em relação a x, tá? Que seria assim, né? Multiplicado pelo acréscimo da função, né? Ou de x. Qual seria o acréscimo do x? Seria hf. Ok? Em outras palavras, na verdade, esse que está aqui é simplesmente f, né? A gente considera simplesmente f. Tá? E mais
os termos de segunda ordem em H, tá? Aqui irão H3, H2, H3, H4 e assim, né? Porque esse aqui é uma série infinita também, né? Só que é uma expansão de Taylor em relação a duas variáveis, tá vendo? Em relação a t e em relação a x, ok? Então, e vocês notam que essa parte aqui é exatamente isso. Tá certo? Então funciona esse truque, né? Esse artifício. Ok? Então o que eu poderia fazer é fazer o seguinte, olha. Poderia dizer então que essa expressão é aproximadamente, ou melhor já aqui, que essa expressão que está aqui é aproximadamente f de t mais h, vírgula, x hf. Tá certo? Então eu já poderia substituir por isso. Substituindo já, então nós temos xt mais h seria igual a x mais, reescrevemos essa parte, mais h médios. Agora, essa parte, vamos substituir por isso. Ok? E pronto, né? E nós temos já essa aproximação, né? Claro, desconsiderando todos os termos que envolvem h cubo, h quarta e assim diante, né? Porque já nós consideramos que eles são muito pequenos, tá? Então, e justamente essa seria a fórmula, né? De Runge-Kutta de segunda ordem, tá? Porém, eu poderia ajeitar ainda isso daqui, né? Eu vou colocar esse 2 em evidência antes de fazer isso. Né? Porque ambos, esse termo e tanto esse termo tem um médio, né, na frente. Seria um médio. Coloco em evidência. Então ficaria isso, né? Simplesmente HF. E outro lado ficaria também HF, porém em T mais H e X mais HF. Tá? Qual a diferença entre esse F e esse F que está aqui? São as mesmas funções. Perdão, é a mesma função. É a mesma função. Só que, nesse caso, esse F estaria calculada no tempo X e na posição X. Tá certo? E aqui, esse F está calculada no tempo T mais H e a posição X mais HF. É dizer, com um pequeno acréscimo. Tá certo? Então, essa é a diferença, né, entre esses Fs. Tá? É dizer, a gente precisaria definir simplesmente uma função e calcular, é dizer, e mudar simplesmente seus argumentos. Tá? Então, para simplificar as coisas, é costume chamar esse daqui de F1. E esse daqui chamamos de F2. Tá? Então, já dessa forma, a fórmula, né, de Runge-Kutta já ficaria dessa forma. Tá certo? Aproximado, né? Estamos truncando também. X no tempo t mais o médio de F1 mais F2, simplesmente. Tá? Então, esse daqui seria o método de Runge-Kutta de segunda ordem. E colocamos em evidência que F1 deveria ser o seguinte. Justamente deveria ser o HF, né? Calculado no tempo t e na posição x. X no tempo t, né? Esse x que você vai calcular aqui deve estar no tempo t. Que mais? E F2 precisa ser HF, porém
calculado no tempo t mais h. E na posição x, mais, você já sabe que quanto vale isso, né? HF seria a mesma coisa que isso, então seria F1. Tá certo? Então, completamos dessa forma a fórmula de Runge-Kutta, de segunda ordem. Então, é isso que a gente precisa fazer para poder ir atualizando os valores do x, tá? Então, você deve calcular nessa ordem. Você calcula F1 primeiro. Depois que você calcula F1 primeiro, né? Esse aqui seria o primeiro. Depois você calcula o F2, porque você já vai precisar, né, saber o F1 aqui. Tá certo? Com essa informação você entra aqui, ó, e calcula o F2. E uma vez que você calcula o F2, já você substitui na fórmula, tá, de Runge-Kutta. Ok? Então, o terceiro que você vai calcular seria essa daqui. Tá certo? Então, primeira linha, segunda linha e terceira linha. Ok, pessoal? Vamos a codificar, então, isso. Fazendo uma aclaração aqui, né? O F1 e F2 não são duas funções. Não precisa definir duas funções. Tá? F1 e F2 simplesmente você poderia declarar em Fortran como se fosse dois números, nada mais. Em Fortran a gente costuma escrever dessa forma, né? XI. E se você lembra, esse aqui seria quem? O XI mais 1, né? Então aqui entraria esse XI justamente, esse valor, esse número entraria aqui. É dizer que seria XI também. E esse aqui seria o T simplesmente. E aqui seria o T mais o H. E aqui seria esse XI e mais esse F1, que você calculou aqui, que vai ser o número, né? Esse número simplesmente leva aqui. Ok? E nessa parte, claro, vai calcular a mesma função, só que com diferentes argumentos, né? Esse f que está aqui e esse f aqui são a mesma função. A única coisa que distingue elas é que estão definidas em diferentes argumentos. Aqui em t e aqui em t mais h. Aqui em x e aqui em x e mais alguma coisa. Mas a função é a mesma coisa. Então, a gente está ordenando aqui, organizando melhor como deveria ser, né, escrito em Fortran essa parte, né, do código. Então, a ordem é importante, né? É dizer que primeiro, né, devo calcular F1. Uma vez que calculei F1, aí eu posso calcular F2, né? Porque eu vou precisar, né, o F1. E uma vez que eu tenho os dois, F1 e F2, calculo o x, atualizo o x, tá? Porque justamente vai depender do F1 e F2, tá? A isso eu me refiro. Mas, como falei já antes, né? F1 e F2 serão declarados como números reais simplesmente. Não são funções aqui. Quem é função? O F. E essa é a única função. Não tem duas funções. Ok? O que vai mudar é o argumento. Continuamos, pessoal. Então, o método de Runge-Kutta seria equivalente ao método, né, de série de Taylor de quarta ordem também, né? Por isso, né, quarta ordem Runge-Kutta equivalente ao série de Taylor de quarta ordem também. Então vamos dar uma olhada como era o série de Taylor de quarta ordem. Era assim, né? A terceira derivada. E aqui já não seria 2, né? Estou copiando errado. Aqui seria factorial de 3. E aqui seria factorial de 2. Né? E está faltando mais um termo ainda, né? De quarta ordem seria
isso. Factorial de 4 e aqui seria já a derivada de quarta ordem. Ok? Então, isso seria, né, a série de Taylor de quarta ordem. Então, esse método, essa fórmula que vocês estão vendo aqui, seria equivalente a isso. Só que, quando você faz, né, esse cálculo usando, né, séries de Taylor, né, usando o método de séries de Taylor, você lembra que à medida que a gente vai acrescentando, né, mais termos, a gente precisa calcular, né, as derivadas, né, de parciais de f. Nós sabemos, né, que x linha de t seria o f, mas a segunda derivada, você lembra que já seria, né, essa fórmula aqui, né, esse operador aqui, df. E se for de terceira, a terceira derivada, né, é decir, incluindo até a terceira ordem, já nós precisaríamos calcular isso daqui. Tá certo? E aqui já seria, né, ao quadrado, né? E assim, isso daqui vai complicar nossa vida, né? Se a gente querer usar séries Taylor de ordem superiores a 2, né? Tá? Até 2 acho que dá para trabalhar. Ainda a gente precisaria definir simplesmente, né? Você lembra, né? Precisaria definir o ft, precisaria definir o f, claro, e o fx, né? Mas quando a gente vai incluir de terceira ordem, já não vai aparecer simplesmente esses 3. Vai aparecer derivadas parciais de segunda ordem. Vai aparecer ftt, fxx, ftx. Então, vai aparecer muitas mais funções para declarar em Fortran. E se for até quarta ordem, como nós queremos, para que seja equivalente a essa fórmula, então vai aparecer já terceiras derivadas, né? E isso seria muito trabalhoso, né, de codificar. Então, é justamente isso que complica de a gente continuar usando séries Taylor. Vocês já notaram, né, que quando a gente apresentou o método de Runge-Kutta de quarta ordem, né, ou de segunda ordem, perdão, né, anteriormente, vocês já viram que a gente precisa simplesmente de uma função, definir uma única função, né, e trabalhar com ela. Tá? Então, esse já é um alívio. Como vocês estão vendo, essa fórmula de Runge-Kutta de quarta ordem, ela depende também de uma única função, df, nada mais. Tá certo? Simplesmente precisamos saber isso, né? O restante a gente não precisa saber, tá? Determinando F1, a gente determina F2, porque esse F1 vai entrar aqui. Determinando o F2, a gente vai determinar F3 e esse F2 vai entrar aqui. Ok, e F3 que calculamos vai entrar aqui, é uma cadeia, né? Como você está vendo. Tá certo? Então tem uma sequência. Você não pode começar calculando F4, né? E depois F3 não. Tem que começar com F1 e seguir essa ordem. E no final, na verdade, iria essa fórmula que está aqui, né? Tá certo? Essa daqui que iria ao final. Ok? Então funcionaria dessa forma esse método de Runge-Kutta de quarta ordem. Tá? O erro de troncamento desse método de Runge-Kutta de quarta ordem seria proporcional a H15, a H elevado a 5. Tá certo? Então a gente escreve, né? O erro de truncamento seria, né, proporcional, tá? Seria assim, né? Proporcional a H a quinta. Que significa, por exemplo, né? Se H for 0,1, então H a quinta, como seria? Como seria? Seria, você sabe que H
seria 10 a menos 1. Então, aqui seria, então, 10 a menos 5, né? E que seria 0,0001. Ok? É dizer que o erro de truncamento já vai ser bem pequeno, simplesmente para esse H que a gente escolher. Então, essa seria a vantagem de encontrar métodos de ordem superiores, né? De quarta ordem, depois de quinta ordem, sexta ordem, tá certo? Então, à medida que aumenta a ordem, o método terá um erro de troncamento mais pequeno, tá certo? Porém, se pode saber que quando a gente já trabalha com método de Runge-Kutta de ordem superiores, maiores que quarta, o trabalho, o custo computacional acaba sendo muito grande, tá certo? É dizer que compensaria usar simplesmente uma quarta ordem, que não vai ter um custo computacional tão grande, e a gente já vai ter um erro de troncamento aceitável, tá? Acrescentando ordens maiores, praticamente o erro de troncamento não vai melhorar tanto, tá? Vai acrescentar ou vai melhorar só pouco, né? Então, por isso que para fins científicos, né, já para pesquisa ou para resolver uma equação diferencial, né, de forma bem precisa, é costume usar já simplesmente de quarta ordem, tá? Então, esse algoritmo que estou apresentando para vocês já é um algoritmo muito interessante que vocês já poderiam usar para seus trabalhos, né, de TCC, de pesquisa, né, para, né, produzir artigos, né, ok? Coisas que poderiam ter finalidade científica, né, de interesse científico, porque já é precisa. Agora, né, o método de Runge-Kutta de segunda ordem, ela não é. Ela é simplesmente um método mais fácil, porém o erro dela ainda é grande, tá? Então, não se recomenda usar o método de Runge-Kutta de segunda ordem para fins científicos. Ok, então seria isso, tá? O série de Taylor de quarta ordem também teria o erro de troncamento da mesma magnitude, tá? Também seria a mesma coisa, né? Também o erro seria de H a quinta, né? Se a gente para, né, na quarta derivada, ok? Para finalizar, né, eu quero deixar esses exercícios, tá? São 3 sistemas, né, ou 3 problemas de valor inicial, né? E vocês precisam resolver usando o método de Runge-Kutta de segunda e quarta ordem, tá? E vocês comparam, tá? Comparem o resultado, né? Notem que nestes exercícios, né, que eu deixei, o F, né, que aparece, né, no método de Runge-Kutta, né, de segunda e quarta ordem, o F, né, a função F, seria, por exemplo, né, para esse sistema, né, A, né, para esse problema de valor inicial, o F, né, seria esse daqui, né? Esse seria nosso F de Tx, né, que vai ser muito importante, né, para poder calcular, né, o valor do x posterior, né, usando esses métodos. E no caso B, seria esse daqui, nosso F. E para o caso C, seria isso, tá? Então, depende, né? Como você está notando, o F que aparece no método de Runge-Kutta, né? O famoso F, depende do problema, né? Depende da equação diferencial, tá? Então, sempre será, né, o que aparecer depois da igualdade, né? Claro, né? Antes da igualdade precisa ser simplesmente a derivada de x em relação ao tempo. O restante, né, que está à direita, será chamado de f. Se aparecer, por exemplo, algum termo aqui nessa parte, mais 2, por exemplo,
a gente precisa mandar esse 2 ao outro lado, porque do lado esquerdo deve ficar simplesmente essa expressão, essa derivada sozinha, tá? Então é importante, né, se para outros problemas que aparecer, né, você notar isso, perceber disso, tá? Se aparecer alguma expressão aqui, mande para o lado direito.